Cara, que dia triste, velho. Assim, para mim foi um dia assim que eu passei assim, praticamente passei o dia todo atônito, assim, sabe? Sem nem entender direito, porque foi uma notícia muito repentina pra gente. E, enfim, se a gente ficou assim tão mexido, tão abalado, então a família deve ter ficado muito mais e aí direcionar meus sentimentos aqui à família, principalmente, e que Deus realmente consiga confortar, assim. Eu tenho certeza que confortará, porque o carinho que ele deve ter com o servo dele, para alguém que prestou o trabalho que ele prestou, sabe, enorme. O professor Adalto, ele foi praticamente durante muito tempo, assim, além de ser o primeiro, primeiro assim, a gente tinha o professor Enésio, por exemplo, pessoas que praticamente são contemporâneas ao professor Adalto, mas que não tinha esse trabalho missionário que o professor Adalto fez, sabe? Esse trabalho de formiguinha, de ir nas igrejas, de ir um a um, de ir fazendo pequenas palestras, pequenas apresentações e gravando vídeos quando ninguém pensava nisso. E aí, praticamente, durante muito tempo, o professor Adalto foi a única referência que a gente tinha no Brasil de criacionismo, né? Eu me lembro que eu comecei a conhecer o que era criacionismo, não sabia nem design inteligente nem nada, nem entendia direito o conceito de criacionismo, mas que, questionando um amigo ateu a respeito da origem da vida, teve um determinado momento que ele falou assim: você está parecendo o Adalto Lourenço. E aí eu não sei quem é esse cara. Aí, Adalto Lourenço é um cara que fica falando uns negócios aí na internet de criação e tudo. Aí eu fui começar a pesquisar, ver, ele me mandou um vídeo. E aí a primeira vez que eu vi, eu tive a mesma reação que todo mundo que eu ainda era evolucionista, eu estava questionando a respeito da origem da vida. E aí eu tive a mesma reação de todo mundo, assim, quando eu vi o vídeo do Adalto a primeira vez, foi pensar assim, que nada, isso aí a ciência já provou, isso aí Darwin provou, isso aí tá provado. Só que na hora que ele ia apresentando aqueles argumentos dele de uma forma muito clara, o professor Adalto sempre teve um talento muito grande para ensinar, para demonstrar, para esclarecer, né? E aí, na medida que ele foi apresentando isso, eu me lembro que eu pensei assim, eu digo, rapaz, se eu fosse debater com esse senhorzinho aí, ele ia me dar uma surra, que eu não tenho a menor ideia, assim, de onde é que vinha esse caminhão de argumento, de conhecimento, porque eu achei que eu conhecia alguma coisa, e eu realmente não conhecia era nada, sabe? E com a Adalto é que eu fui ver isso. E aí foi o primeiro exemplo, assim, de cientista e de, ao mesmo tempo, de polímata, sabe? Porque o professor Adalto não tinha essa limitação de eu falo só isso, só a respeito daquilo. E isso eu acho muito maravilhoso. E ele vai integrando uma coisa com a outra, tem uma capacidade assim, tremenda de, de compreender as coisas e de montar na cabeça da gente um mapa maior para a gente compreender de uma forma mais ampla. Isso é extraordinário, assim, é um dom. E, rapaz, a quantidade de gente que ele tocou, assim, a mim que ele tocou, né? O professor Marcos, eu já vi o professor Marcos Eberlin dizer que ele, de um dia para o outro, ele, de repente, num dia chegou lá o professor Adalto com um livro na mão, dizendo, você já pensou desse jeito? E, de repente, o Marcos, assim, foi como se fosse uma iluminação para o Marcos, assim, a respeito de como pensar, que o professor Marcos Eberlin também era evolucionista, também acreditava, e, de repente, aquilo se abriu, assim, iluminou. Né? Então, essa iluminação que é Deus quem dá para nós, ele conseguiu fazer isso muito através do professor Adalto. E tocou milhões de pessoas, assim, sabe? O professor Adalto, ele é realmente, assim, é, é inigualável, cara. Realmente, não sei o que dizer. Eu lembro que quando o congresso, né, que o professor Célio, o amigo Célio, falou, lá no Rio de Janeiro, o Congresso Design Inteligente, em que ele teve presente fisicamente, né? Eu lembro que a gente, um dos dias que a gente foi jantar, jantava todos os palestrantes juntos. Eu saí de uma condição de fã, né?
para já conhecer ele como um palestrante também, junto com ele no congresso. E aí eu lembro que eu jantei com ele do lado dele num dia e fiquei questionando ele sobre um monte de coisa, e uma das perguntas que eu fiz foi a respeito disso, de assim, como é que ele se sentia sabendo que hoje ele não podia ter esse reconhecimento que é devido a ele, de tantas pessoas do Brasil, mas que no futuro provavelmente ele teria como um dos primeiros a colocar a questão da ciência da criação, do criacionismo, do design inteligente, da importância que teve, e da quantidade de pessoas que ele influenciou, que ele tocou, que ele esclareceu. Aí perguntei isso a ele, né? E aí ele me falou assim, você conhece a parábola do servo inútil? Aí eu disse, conheço. Né? Aquela que fala que a gente tem que se colocar como um servo inútil, porque na verdade a gente fez aquilo que nos foi ordenado. E se a missão, e com certeza penso eu, a missão do professor Adalto era espalhar esse conhecimento, essa ciência, essa ligação, mostrar isso, sabe, para as pessoas, eu tenho certeza assim que ele cumpriu a missão dele com um imenso louvor, sabe, cara? E tocou tantos, e eu espero poder tocar tantos quanto ele conseguiu tocar um dia, mostrar isso e, sabe, e ver e clarear isso na cabeça das pessoas, tirar as pessoas dessa ilusão de ateísmo, de naturalismo, que não explica nada, não leva a nada, não, sabe, não, só leva a ignorância e incompreensão da maravilha que é a criação. E todos nós devemos muito ao Adalto. E vamos continuar devendo, assim, eu sou eternamente grato, assim. Me sinto muito grato a Deus, né, por ter tido a honra de sair dessa condição só de fã, que eu continuei nessa condição de fã, né? Eu cheguei lá no. Eu lembro que eu cheguei no congresso, eu queria tirar foto com o Adalto, eu tava catando o Adalto de todo jeito, assim, que eu queria tirar uma foto com o Adalto, porque ele é que é a estrela mesmo, assim, da coisa. E aí sair dessa condição de fã para batalhar junto com ele, para estar nessa luta, para. E de repente me vi lá naquele podcast super famoso, no debate mais conhecido que entrou para a história. E foi fantástico, cara, fantástico. Eu sou muito grato por isso. E assim, meus amigos, eu peço desculpas assim por não poder ficar muito tempo na live hoje, porque eu, como falei para vocês, eu passei o dia todo praticamente atônito. E aí não consegui trabalhar direito e estou finalizando assim a produção das aulas que eu tenho que dar agora na EAD, que aliás começaria amanhã, mas como a gente vai ter uma live amanhã em homenagem ao professor Adalto, e aí vai estar todo mundo do design inteligente, creio que vai estar o professor Rodrigo Silva, vai estar, enfim, o professor Michelson, talvez, vai estar todo mundo assim que puder. E aí, como vai ter isso amanhã na sexta-feira, aí minha aula de amanhã de sexta-feira, estou até aproveitando já para avisar, ela foi adiada para a próxima segunda-feira, né? Mas no sábado eu preciso dar aula o dia todo, e aí eu preciso terminar as aulas aqui. Aí agradeço o convite do Jadson, agradeço a oportunidade de hoje falar assim do nosso querido e nosso... Eu, quando penso no professor Adalto, eu penso num homem assim, honrado. Eu penso que o maior privilégio de um ser humano é ele cumprir a missão que lhe foi dada e alcançar o seu potencial. E o Adalto é um exemplo disso, sabe, cara? Para todo mundo, para todos nós. Eu senti muita falta dele. Grato aí, meus amigos, grato. Boa noite a todos, tá? Eu tô até grato. Ontem eu, por exemplo, falei do professor Adalto e falei assim, eu estava muito chocado ainda, sabe, com a notícia, com pegar a gente assim tão de surpresa assim, né? Porque 66 anos eu esperava pelo menos aprender pelo menos mais uns 20 anos ainda, pelo menos ainda com o professor Adalto, sabe? E é tão confuso esse sentimento de alegria e de tristeza ao mesmo tempo, feito pelo professor Ricardo, da gente
saber da alegria de como ele deve ter sido recebido, sabe, desse momento assim que deve ser realmente um momento fantástico para ele, um momento maravilhoso, que a gente deveria estar feliz por ele, mas a gente fica triste assim por nós mesmo, assim, pelo tanto que a gente ainda podia ter aprendido com o professor Adalto, com sua mansidão, com sua inteligência, com sua capacidade de passar o conhecimento de uma forma tão extraordinária. E eu me identifiquei assim com muitas falas, assim, praticamente com cada fala de cada pessoa que falou aqui a respeito do professor Adalto, eu me identifiquei em algum ponto, sabe? Eu me identifiquei muito com a fala do professor Ricardo, quando ele disse que ele olhou, que ele viu o professor Adalto, e ele disse assim, eu não sei de nada. Nossa senhora, eu me lembro muito bem de eu sentindo isso, assim, muito, mas muito bem disso. Porque na hora que eu vi, assim, que ele começou aquela coisa, eu digo, esse homem é maluco, dizendo que a Terra é jovem, que dinossauros viveram com seres humanos, tal, a mesma coisa que todo mundo pensa. Isso aí já está provado, tal, mas aí começa aquele festival de argumentos extraordinários, muito bem embasados. Ele apresentava uma palestra com poucas pessoas, assim, eu via a sequência da lógica que ele vinha trazendo. E eu lembro o professor Ricardo que quando eu tive o privilégio de conhecê-lo no Congresso de 2022, que estavam todo mundo lá e ele estava lá, eu lembro daquilo que o Carlos falou, assim, eu lembro com muita clareza, assim, muita gente, assim, era sempre onde estava o professor. E eu lembro que quando eu vi, que eu olhei o professor Adalto, eu disse, como é que cabe tanto conhecimento num homem tão pequenininho assim, sabe? Eu fiquei espantado, porque a gente sempre via ele com tanto conhecimento, assim, a imagem que a gente vai formando é de uma pessoa assim, né, que vai chegar assim, e é aquela coisinha, sabe? Quando eu olhei assim, nossa senhora, olha, aí você via aquele enxame de pessoas assim em cima dele. E eu lembro que, apesar de eu ter ido já como palestrante, eu tava aquele negócio assim, eu preciso tirar uma foto com o professor Adalto, eu preciso conhecer a pessoa, o professor Adalto, preciso falar com o professor Adalto, preciso tirar uma foto com ele. E terminava, eu tinha que atender algumas pessoas também, e eu ficava ligado nele, assim, né? Onde é que tá o professor Adalto? Que eu não quero deixar ele embora sem falar com ele, sem tirar uma foto com ele. E de repente, num dos jantares, a gente ia jantar junto, né? Os palestrantes iam jantar junto, iam almoçar juntos. Num dos jantares, assim, eu vinha conversando com ele, de repente, assim, eu me vi, eu estava sentado junto com ele, ao lado dele. Aí é aquela coisa, né? Quando você tem um fã janta do lado de uma pessoa que ele admira demais, a pessoa que ele admira demais não janta direito, né? Porque o fã fica assim super alegre, super feliz, tenta aproveitar o momento o máximo possível. E eu me lembro que eu perguntei a ele assim como é que ele se sentia, não diante de hoje, assim como as pessoas tratam os criacionistas, como a maioria das pessoas tratam os criacionistas, mas lá no Congresso ele era uma grande estrela, assim, as pessoas vinham e queriam tirar foto e todo mundo admirando, tal. Mas eu perguntei a ele assim como ele pensava, como ele se sentia por assim saber que estava deixando um grande legado, saber que aquelas pessoas que estavam ali, eu, a Mariana, sabe, tantas pessoas foram assim levadas ao criacionismo, levadas à ciência da criação por ele. Como é que ele se sentia com isso? E aí ele contou aquela parábola do servo inútil, que quando tudo for cumprido, lembrar de que a gente só fez aquilo que nos foi ordenado, né? Mas para mim foi um dos ensinos assim mais maravilhosos que ele me deu, e eu tive esse ensino, assim, o privilégio de ter esse ensino pessoalmente com ele. Um cara inteligentíssimo, sabe? Eu admirava justamente isso dele, assim, falar de tudo, falar de genética, falar de biologia, mostrar isso com tanta clareza, com tanta... E aí, com todas as vênias aqui, assim, a licença, eu até discordo do professor Rodrigo Silva na hora que ele falou assim que o Adalto procurou pregar o evangelho por meio da ciência, sabe?
Eu não via assim, não. Eu via como o professor Ricardo, via assim, um banho de ciência, assim, quando eu via aquele homem, quando eu via ele falando, assim, era ciência, era argumento lógico em cima de argumento lógico. E isso me trouxe clareza. Porque era a evolução, a biogênia, aquele Frankenstein de hipóteses absurdas. E quando eu vi finalmente ele explicando, olha, o tempo da Terra é esse, as provas são essas, os fósseis dizem isso, a biologia demonstra isso, aquilo me trouxe uma luz, aquilo me trouxe uma clareza, assim, que eu fiquei tão impressionado com isso, sabe, professor Ricardo? Assim, como o senhor ficou assim, que homem inteligente, assim, como as coisas agora fazem sentido. E eu não vim de tradição religiosa, não vim de família religiosa, eu não tinha esse apego à Bíblia, nem sabia direito o que é que a Bíblia dizia, nem me preocupava muito de ler a Bíblia. E para mim foi ciência pura, assim, como ele me conquistou, sabe? E aí eu senti isso, eu senti no meu coração, assim, de eu quero aprender o que esse homem, assim, conhece, assim, porque como eu vi que aquilo, eu passei muitos meses tentando desmentir o professor Adalto, e tudo que eu estudava só me confirmava aquilo que eu via com ele. Né? Isso é muito chocante para a gente, né? A gente pensa que sabe de alguma coisa, a gente vai adentrando naquilo e mostrando assim, caramba, olha, o tiozinho lá tá certo, olha, aquele homem pequenininho lá tem toda a razão assim no que ele está alegando. Isso trouxe assim uma transformação para minha vida de uma forma geral. E eu comecei a querer cada vez mais aprender, conhecer. E eu lembro muito que uma vez eu vi uma palestra do professor Adalto Lourenço, em que ele falava de uma parábola, né? De certa vez um homem que era um lenhador, Deus chegou para ele e disse assim, eu quero que você empurre essa montanha em direção ao lago. E aí o homem disse, Senhor, faça o que eu estou mandando. E aí o lenhador, todo o tempo que ele tinha livre no dia dele, de trabalho, de família, ele passava 7 horas empurrando aquela montanha todos os dias e pensando por que é que Deus tinha pedido aquilo a ele. Porque no fundo ele sabia que nunca ia mover aquela montanha. E aí depois de 7 anos, ele não aguentando mais, assim, ele já sem assim compreender qual a razão daquilo, pois ele não tinha movido nem 1 centímetro daquela montanha em 7 anos, que ele empurrava aquela montanha durante 7 horas todos os dias, ele finalmente para e diz assim, Senhor, eu nunca vou conseguir empurrar essa montanha no lago. Aí Deus aparece novamente para ele e diz assim, eu não queria que você empurrasse a montanha no lago, eu queria que você me obedecesse. E agora você está pronto para sair e pregar em meu nome. Durante aqueles 7 anos, aquele homem estava preparando o espírito dele e o próprio entendimento dele a respeito de Deus, durante 7 horas por dia, empurrando aquela montanha que não saía do lugar. Mas um dia ele realmente entendeu qual é a montanha que ele deveria empurrar e saiu pregando em nome de Deus, né? E eu lembro o professor Ricardo, Carlos, o pessoal que estava assistindo, eu pensei assim, eu vou me preparar, sabe? Eu vou me preparar, eu vou estudar o máximo que eu puder, eu vou conhecer o máximo que eu puder, até porque isso me trazia muita felicidade, e me traz muita felicidade. Cada coisa nova que eu aprendo, cada coisa nova que eu via, cada nova vertente que eu aprendia com o professor Adalto, para mim era como se eu realmente lhe enriquecesse. E aí eu aprendi o máximo que eu pude, e de repente um dia eu fui honrado com a possibilidade não só palestrar ao lado dele, estar ao lado dele lá no Congresso do Rio de Janeiro. Eu não teria condições de viajar por mim mesmo, simplesmente me hospedar lá e tudo. E, além disso, poder participar com ele daquele debate que ficou tão conhecido, em que projetou tanto, em que trouxe tanta coisa assim boa, bonita, legal para o design inteligente. Então eu me sinto muito feliz mesmo, assim, com essa oportunidade. E peço que todo mundo, assim, também tenha isso. Quando vê as palestras do Adalto, quando compreender as coisas, também estude, também se prepare. E também venha empurrar essa montanha, sabe? Essa montanha da descrença, essa montanha da falta de compreensão da criação. Venha empurrar essa montanha que ela está se movendo. Ela está se
se movendo e a gente vai movê-la muito mais. E sabe, para mim, eu acho que eu penso, vou ficar sempre com aquela imagem de que o professor Adalto foi aquele primeiro homem que começou a empurrar essa montanha, pelo menos aqui no Brasil, e isso para mim é tão bonito, tá empurrando com ele agora também, sabe? E, enfim, agradeço demais. Eu vi uma palavra do professor Marcos Eberlin, que me emocionou muito, que quando ele falou assim que ele ficou muito sentido quando viu o tamanho das manifestações que houveram quando souberam da notícia do professor Adalto. Eu tentei até acompanhar a quantidade de mensagens e comentários que as pessoas iam nos vídeos, colocavam no minha postagem, no Instagram e tal. Assim, milhares de pessoas que comentaram, né? Imagina o tanto que ele tocou, que ele chegou, que ele esclareceu, que ele... Enfim, se Deus puder dar essa honra a gente de conseguir assim tocar um pouquinho do que o professor Adalto fez, eu tenho certeza que a gente já fez tanto aqui na Terra, sabe? Enfim, meus amigos, eu agradeço demais, assim, por tudo, e espero ser um servo inútil, tão maravilhoso, tão extraordinário e tão inesquecível quanto é o professor Adalto Lourenço.